Amém? Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, os irmãos. Amém, Jesus. Não serei eu o pregador desta manhã. Parece que é a nossa irmã Iredina, né? Nossa Amém, Jesus. mensageira desta manhã. Aleluia. Mas como palavra introdutória, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, muito conhecida a palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muito conhecida a mensagem. Amém? Mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né, irmão? Deus está sempre falando conosco. Vários pregadores, vários mensageiros falaram nesta passagem e Deus está sempre falando, né? Louvado seja Deus, renovando a nossa fé, nos fortalecendo nesta caminhada, amém? E a palavra de Deus é para isso, irmãos. Ela é o maná do céu que nos fortalece. Nós estamos na caminhada rumo, não a Canaã terrena, né? Mas estamos caminhando e marchando para Canaã espiritual. Muitos já pararam pelo caminho, muitos morreram no deserto, assim como a nossa evangelista ainda falou. Por quê, irmãos? Porque deram ouvido àquele povo incrédulo que saiu do Egito. A promessa era para os hebreus, mas acompanhou os hebreus, né? Aquele volvo, aquela mistura de gente que veio lá do Egito. Hebreias que se casaram com homens egípcios. Hebreus que se casaram com mulheres egípcias. E alguém falou, poxa, lá a gente tinha muito trabalho, né? Mas lá a gente tinha tudo bom e do melhor. Eles estavam atrás de carne, irmãos. E hoje não é diferente. Hoje estão enjoados do maná. O maná que é a palavra do alto, a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, já estão enjoados. Estão com fastígio da Bíblia. O que é que fala naquela igreja? Lá prega-se muita palavra. Aí não querem, porque estão enjoados da palavra. Porque a palavra, ela redargue. Porque a palavra, ela corrige. A palavra, ela repreende. A palavra, ela faz isso. Então as pessoas não querem. Elas querem o quê? Querem carne. Carne como queria os hebreus lá no passado. E morreram no deserto. Morreram aqueles que deram ouvido àquelas vozes que ecoavam no meio da congregação israelita, dizendo, oxalá tinha trabalho, mas tinha carne. Amém? Aleluias. Deus enviou cordonize para eles, deu carne a eles. Mas, tirando Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, o resto morreram no deserto. Murmurando, irmão. Hoje tem muita gente, não vou para a igreja, não, de manhã está um friozinho tão gostoso, deixa eu aqui na minha caminha quentinha. Fica aí, vai ficando mesmo, você pode estar na presença de Deus, fica aí mesmo. Fica só nas coisas terrenas e não desce a casa do oleiro. Não vai buscar as coisas espirituais para você ver. Isso não é ameaça, não, irmão. É a palavra quem diz isso. Amém? É a palavra quem diz, irmão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos. Quem achou diz amém. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1 ao 9, Velho Testamento. Mesmo sendo o Velho Testamento, nós não devemos nos ater ao Velho Testamento, deve nos levar a Jesus Cristo. Jesus é o centro da mensagem. Amém, meus irmãos? Tudo tem que levar ao centro, que é Jesus Cristo. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que deu a sua vida por nós, que derramou o seu sangue precioso para nos levar para morar no céu com Deus. Ele disse, aonde estiver, estejais vós também. Versículo 1 do primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1 diz, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá
senão segundo a minha, Isso é homem de Deus, isso aqui é homem de Deus, isso é profeta. Aleluia. Não é esse falso profeta que nós estamos vendo por aí dizendo que Deus vai dar e Deus não está mandando falar nada. Isso aqui é profeta de verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos vai aumentar os falsos profetas. Aleluia. Cuidado, irmãos. É necessário, mais ainda, o discernimento de espírito nos últimos dias. Aleluia. Porque nem todo espírito são espíritos de Deus. Aleluia. Examinai os espíritos. Amém, irmãos? E para isso não tem que ter espírito de discernimento, não. Tem que ter discernimento de espírito. Aleluia. Porque o espírito de discernimento chama falso profeta de Deus. Porque ele olha para a aparência. Mas aquele que tem discernimento de espírito, Deus fala, não é eu que estou falando, não. Aleluia. Quando é ele fala, eu falo. Mas tem que ter base bíblica. Tem que passar pelo o crivo da palavra. Se for profecia que não tem base bíblica, e vem com esse negócio, tem algo novo aqui que Deus está revelando. Não, tem que estar na Bíblia. Porque o Espírito Santo vai lembrar. Então Elias disse, não vai, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha. Isso é profeta, irmão. 2. Depois vem a ele a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam o quê? Pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 8. E então veio a palavra do Senhor dizendo, 9. Levanta-te, vamos lá? Levanta-te de novo. Levanta-te de novo. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva. Uma mulher o quê, irmão? Uma mulher o quê, irmãos? Para quê? Para que te sustente. Como é bom estar debaixo da direção de Deus. Aleluia. Não debaixo de uma palavra de um falso profeta. Aleluia. Muitos falsos profetas se têm levantado, mas o Senhor continua ainda falando conosco através da sua palavra. E que Deus abençoe. Devolva o trabalho para a evangelista Hilda em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.